Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe. De acordo com o ANTRA, ano passado, 122 pessoas trans e travestis foram assassinadas. 122 pessoas ano passado, trans e travestis, foram assassinadas ano passado. Este ano é o 16º em que o Brasil lidera o número de morte de pessoas trans. Então esse assunto não dá para ocultar, porque a morte é o ápice, mas começa com a violência psicológica, a violência na internet. Então, o mínimo de agressão a gente tem que divulgar, para que no futuro não piore. Desta vez, uma mulher trans, conhecida do público sergipano, inclusive já foi entrevistada por mim aqui no Cidade Alerta, ela foi vítima de transfobia. É crime e ela foi para a delegacia. Vinícius Mecenas, desde já, eu preciso que você fale para ela que eu me solidarizo, tá, com a Lu Xodó. Eu me solidarizo com ela. Ela que ficou conhecida aqui no nosso estado de Sergipe, é a pessoa que é autorizada pela Joelma, a nossa cantora Joelma lá do norte. Ela é autorizada pela Joelma para fazer shows como cover dela. É muito alegre, muito divertida, uma mulher linda, maravilhosa, que não merece nenhum tipo de agressão. Então você repasse para ela, por favor, Vinícius, a minha solidariedade, que pode contar com a gente. Boa noite. Olá, mais uma vez boa noite para você, Mariana. Olha, exatamente, a gente percebe que nos últimos tempos, esses crimes virtuais que envolvem, né, essa questão da transfobia, dos crimes digitais, têm sido cada vez mais pujantes, né, ultimamente. E as pessoas têm que entender que a internet não é terra sem lei. Mas, infelizmente, essas práticas continuam a surgir a todo instante. Foi o que aconteceu, como você bem destacou, com a Lu Xodó Real, ela que é a cover oficial da Joelma do Calypso, aqui no nosso estado de Sergipe, e que é muito ativa nas redes sociais. E que nos últimos tempos ela tem percebido uma onda, uma enxurrada mesmo, de pessoas que destilam ódio, né, sem motivo algum. Mas dessa vez, no caso ontem, foi diferente. Ela foi amparada juridicamente aqui pelo Lucas Ernesto, o advogado dela, porque, Lu, como eu disse, né, é uma situação bem complicada. Você é muito ativa nas redes sociais e a gente pode até dizer que não tem nem como acostumar, né, porque é uma violência. Quer dizer, você tem visto muitas situações parecidas como essa, mas você decidiu colocar um ponto final e tomou iniciativa, né? Bem-vinda. Boa noite a todos. Mari, boa noite para você. Eu até levo na brincadeira às vezes, respondo brincando, para poder amenizar, para poder não levar para o coração. Só que não tem como não se chatear, não tem como não ficar triste, né? E eu falo porque é todos os dias. Se você for lá nos meus posts, e não é post ofendendo ninguém, né? Às vezes é um vídeo caminhando na rua, coloco uma frasezinha engraçada para poder interagir com o meu público, brincar, sou eu dançando, e eles querem sempre me ofender, eles querem me menosprezar como mulher, sabe? Então isso entristece. Às vezes eu falo não só por mim, mas tem muita gente que se mata por conta disso. Então minha luta também não é só por Lu Xodó, não é só por quem eu conheço, porque também quem eu não conheço, porque tem pessoas que tiram a sua própria vida por causa de comentários maldosos. E hoje em dia a gente tem que correr atrás mesmo. Eu já fui outras vezes e acabei desistindo, acabei não acompanhando. Dessa vez procurei meu advogado Lucas e falei assim: Lucas, vamos atrás, porque não tem como isso continuar. Todos os dias, toda hora nas minhas redes sociais, seja Instagram, TikTok, o Kawaii. Então, isso é um absurdo. Hoje em dia as pessoas são mais esclarecidas. Hoje em dia as pessoas têm acesso à informação e chega lá e fica falando que parece homem, tem cara de homem, tem corpo de homem. Olha, parece um homem andando. Olha, não sei o que, não sei o que. Falar de órgão genital, falar de... Meu Deus, aonde isso vai parar? Né? Então a gente tem que ir atrás mesmo. Eu tenho que ir atrás dos meus direitos. Fui à delegacia hoje.
né, fiz um boletim de ocorrência para poder encontrar esse agressor, né, que é lá de Minas Gerais. Só que a pessoa acha, não, porque eu moro longe dela, eu posso xingar com ela, posso esculhambar com ela, mas não é assim, né? Então, procurei as informações com o meu advogado Lucas e eu encontrei e-mail dele, endereço do trabalho dele, encontrei nome completo. Então, graças a Deus, nesse caso, eu consegui tudo que eu queria. E tudo pela rede social também, você conseguiu essas informações, né? Tudo pela rede social. Então, você vê um homem cis, que, caramba, se você não gosta, passa, bloqueia, né? Mas não, eles vão lá para poder, mulheres também, né, que só as feias, viu? Vou dizer logo a vocês, só as feias, viu, Mari? Porque as bonitas não comentam, né? Então elas vão lá e falam barbaridades que eu fico... Como é que a pessoa fala uma coisa... A gente fala assim, tomara que atropele ela, tomara que não sei o quê. Então são coisas que você vê e pensa que não acontece. E eu posto para que as pessoas vejam que isso existe, que isso não é mimimi, que não é frescura. Mimimi é a dor do outro. Então de mimimi isso não existe. A gente tem que ver o que é a dor do outro. Se é a dor do outro, então tá tudo certo. Como é que você se sentiu diante de uma situação como essa? Eu fico com vergonha. Porque as pessoas que vão lá, o meu público, eu sou cover da Joelma há 17 anos. Então quem vai lá ver os comentários e ver aqueles absurdos, sabe? Então eu fico com vergonha, eu fico triste, sabe? Às vezes bate aquela ansiedadezinha, eu vou comendo, tirando onda com eles, só para poder amenizar para o meu público que está lá vendo, o pessoal cala gargalhada. Mas quem sabe é a gente que passa. É o famoso levar na esportiva. Eu tento levar na esportiva, né? Porque eu gosto de levar tudo na leveza. Minha rede social é uma coisa muito leve. É dança, é brincadeira, é risada. Mas tem hora que você olha assim, meu Deus do céu, isso está acontecendo comigo mesmo? Por quê? Né? Eu, graças a Deus, eu sou super tranquila em relação a mim. Eu sei quem eu sei a mulher que eu sou, empoderada, maravilhosa, linda. Isso eu sei. Mas você vê vários comentários, por que isso comigo? Né? Por que está acontecendo comigo? Eu fico triste, eu fico pensando as pessoas que estão começando agora e que vê esses comentários em redes sociais e acabam, como eu estou falando a você, tirando a própria vida, né? Por causa de comentários que a pessoa está lá só para jogar ódio mesmo. Lu, muito obrigado, tá? A Mariana, inclusive, já aproveitou, antes de chamar a gente, para prestar também a solidariedade dela em relação a você e a tantas outras pessoas que, infelizmente, tornam a ser vítimas dessa prática criminosa. Aqui comigo também está o Lucas Ernesto, ele que é o advogado da Luxodó, porque além dessa pessoa que vocês já identificaram, né, por coincidência, também através das redes sociais, ela vai responder, além da injúria transfóbica, também pelo crime de ameaça, porque depois ele ainda ameaçou. Isso mesmo. Mesmo depois do crime que ele praticou, que foi a injúria racial, mesmo o crime que ele praticou no caso de transfobia, quando ela tentou entrar em contato com ele para pelo menos tentar saber o porquê ele fez isso, ele ainda chegou a ameaçá-la. Perfeito. Vocês perceberam que ele utilizava essas redes sociais, ele não é daqui, é de Minas Gerais, como uma forma de instrumento para o comércio dele, né? Um comerciante lá de Minas. Então ela conseguiu localizar o contato dele, porque é preciso ter um número quando a pessoa vai fazer o boletim de ocorrência para que a polícia chegue nessa pessoa. É basicamente esse o caminho? Isso mesmo. Quanto mais dado a gente conseguir do suposto autor, é importante. Porque muitas das vezes tem inquérito policial que é arquivado porque não consegue encontrar o verdadeiro autor do crime. Então, no momento que ela chegou para mim, Lucas, eu consegui até o endereço dele, consegui telefone, então foi excelente, porque a gente chegou na delegacia, fizemos o boletim da ocorrência e ficou tudo mais fácil. Até para encontrar ele ficou mais fácil porque a gente tem todos os dados. Que é difícil acontecer isso. Por diversas vezes, quando o crime é cometido de forma virtual, é muito difícil encontrar o autor do crime. Depois que ela entrou em contato com ele, numa tentativa para entender e ver se ele se redimia, pediu uma desculpa pelo menos, foi nesse momento que ele fez essa ameaça. De que sentido foi? Então, ele fez essa ameaça toda hora querendo desqualificar ela como mulher e mesmo assim, mesmo ele se sentindo, até porque essas pessoas ficam felizes em ver isso, em ver sentindo a pessoa do outro lado sendo humilhada. Então, no momento que ela, no momento, mostrou que ficou abalada, mesmo ela estando abalada, tentou conversar com ele e mesmo assim ele veio com a ameaça. Então, é algo que é humilhante e constrangedor. Aí pronto.
BO já foi feito, o BO já foi registrado, o boletim de ocorrências. Ela foi hoje na delegacia para ser ouvida e dar a versão dela. E a partir daí a polícia, a gente imagina a Polícia Civil, né, através da DAGV, que é a Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis, vai coordenar esse processo investigatório para chegar até ele, para que ele também possa ser ouvido. É basicamente isso o caminho? Isso mesmo, correto. Qual que é a orientação, né? Como a gente tem destacado, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo e frequentemente a gente percebe, através das redes sociais, os crimes, né, virtuais, as pessoas destilando muito ódio. E internet, as pessoas têm que saber que a legislação também abrange esse território, né? Isso mesmo. E outra, e pior, o crime quando é praticado de forma virtual é mais grave. Então a pena é aumentada só pelo simples fato de ter cometido de forma virtual. Tá dado o recado, Lucas. Muito obrigado também. E a Lu, né? A Lu, inclusive, que já teve participação com a gente aqui, ao vivo na TV Atalaia, né? Durante o período do junino, né? Utiliza aí o seu instrumento da dança, né? O seu papel ali de cover, enquanto a Lu Xodó Real, né? A cover da Joelma. É uma pessoa tranquila, que usa as redes sociais para mostrar a sua rotina, né? O daily dela ali, né? O lifestyle. E o que você quer é justamente isso, né? É um ponto final, quem quiser acompanhar, que acompanhe, quem não quiser, é só ir de arrasta para cima, como a gente diz, né? É só arrasta para cima. E é como você estava falando, o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, mas é o país que mais consome pornografia sexual de travestis e transexuais no mundo. Então essa conta não fecha, né? Então é muita hipocrisia, eles consomem... Na verdade, essas pessoas querem nos ver nas esquinas, querem nos ver à mercê, na margem da sociedade. Quando vê alguém, uma trans feliz, bem vestida, que sabe se portar, que tem um corpo bonito, que está toda produzida, vai dizer, poxa, tá mais bonita do que minha mulher, ou tá mais bonita do que eu. Então essa é a raiva desses transfóbicos, mas eles vão ter que aceitar, porque hoje em dia a gente cada vez mais estamos nos encaixando na sociedade, a sociedade está aprendendo a respeitar, está vendo que o respeito é o lugar, né? E estamos aqui para isso. Ninguém tem nada a ver com a vida do outro. Se cada um vivesse a sua vida, seria tão mais fácil, né? E procure entender, procure conhecer. Isso é preconceito, às vezes é preconceito de você não saber o que é. Quando você convive com uma pessoa trans, é uma pessoa como qualquer outra normal. Só que as pessoas começam a colocar, não, trans é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Como tem mulher ruim, tem homem ruim e tem trans ruim também. Mas também tem todos esses que são bons também, né? Então eu sou um artista, gosto de mostrar minhas redes sociais, de mostrar minha rotina, minha dança, né? As viagens que eu faço para dançar, as minhas homenagens à minha cantora Joelma, né? Mostro minha família. Então é isso que eu quero que a minha rede social seja. Infelizmente eu vim aqui hoje para falar sobre uma coisa ruim, né? E agradeço à TV Atalaia pela oportunidade, ao Fredson Navarro, a Mari, a você, Vinícius, ao meu advogado Lucas. E vamos lá, vamos para frente, porque ninguém aguenta mais tanto ódio nas redes sociais. Então, quando você vê também na rede social alguém destilando ódio, vai lá, tenha vergonha, pare com isso, porque isso aí tem que acabar. E essa iniciativa sua, para além de se proteger, claro, é de dar essa iniciativa, né, coragem, e conduzir outras pessoas também a fazerem o mesmo. Vão lá, vocês querem, o Lucas está aqui, já coloquei o arroba dele na minha rede social. Vai lá, está acontecendo isso com você? Vai atrás, procura saber onde é que, procura dados, procura tirar print de tudo, saber de tudo, quem é essa pessoa, onde mora, como é, como não é, e vai atrás dos seus direitos. A minha luta realmente é essa, para que vá atrás de cada um dos seus direitos. E que essas pessoas sejam devidamente responsabilizadas, né, Maria? Com certeza, Vinícius. Ô, Lu, por onde você for, eu estarei aplaudindo a sua beleza, o seu talento. Se você já foi para algum show de Joelma por aqui, você já viu a Lu dançando com a equipe dela de balé incrível. É um talento realmente que nos encanta. E possivelmente, viu, Lu, esse homem não deve ter a sexualidade dele bem definida, foi na sua rede social por admiração, mas não tem coragem de assumir essa admiração. Aí o que eles fazem? Eles atacam, mas a gente está de olho. Pelo menos aqui no Cidade Alerta Sergipe, você pode contar
com a gente. Internet não é terra de ninguém não, viu? Tanto é que já foi descoberto quem é ele, onde ele mora e que assim seja. Pode contar com a gente, Lu Xodó. E daqui a pouco tem o Jornal do Estado com